Agentes de imigração pressionam landlords para entregar dados de inquilinos sem status regular. Alerta: pessoas adotadas por norte-americanos que ainda não têm cidadania podem ser deportadas. Pesquisadores brasileiros do CAPES desistem de bolsas de doutorado nos Estados Unidos. Mais da metade dos brasileiros tem imagem negativa de Donald Trump, segundo o novo levantamento. E região nordeste do país sofre com cheias repentinas e há vítimas fatais. Olá, boa noite. Boa noite. O governo dos Estados Unidos segue apertando o cerco contra os imigrantes indocumentados. Agentes federais estão agora exigindo informações das pessoas que alugam casas no país. Vários proprietários já confirmaram que receberam as notificações cobrando dados dos inquilinos em diferentes estados norte-americanos. O governo quer expandir as prisões diárias nos Estados Unidos e atingir a meta de 3.000 pessoas por dia. E para conseguir isso, adotou uma nova prática que está surpreendendo muita gente. Proprietários de imóveis estão recebendo notificações exigindo informações detalhadas sobre inquilinos, incluindo contratos, documentos pessoais, dados familiares, estado civil e até país de origem. Mas essa solicitação está levantando dúvidas entre os locatários. Os pedidos não são assinados por juízes e não são considerados oficiais. Especialistas alertam que, ao atender esses pedidos, os proprietários podem violar leis de habitação, como a que proíbe discriminação. Os advogados estão recomendando cautela e orientam a não fornecer dados sem ordem judicial. Não existe nenhuma legalidade para o governo emitir uma demanda de informações sobre terceiros sem que haja uma ordem judicial. Para o advogado, esta é mais uma estratégia das autoridades de imigração para encontrar imigrantes fora do status legal no país e levá-los detidos. Os donos dos imóveis absolutamente devem se recusar a prover essas informações, porque prover informações sobre as pessoas que alugam as suas propriedades sem autorizações delas pode ser uma invasão de privacidade, podem ser violações de direito federal de privacidade e podem abrir espaço. Milhares de crianças adotadas por famílias norte-americanas podem estar sob risco de deportação, incluindo brasileiros que vivem nos Estados Unidos desde a infância. É que muitas famílias não concluíram o processo de naturalização. Pois é, e sem os documentos, essas pessoas adotadas podem ser consideradas imigrantes irregulares e virar alvo do ICE. O assunto ganhou destaque depois que uma mulher adotada na infância descobriu só agora que não tem a cidadania formalizada. Astrid Aira McCarthy foi adotada na Índia por uma família americana, mas ela só descobriu a falta do certificado de cidadania americana ao tentar tirar um passaporte. I don't have a reason to think I'm not. O caso de Astrid reacende o alerta para adotados brasileiros. Só nos anos 80 e 90, mais de 19 mil crianças brasileiras foram adotadas por estrangeiros. E muitas ainda podem não ter o status de cidadão formalizado. And that's how we got through everything and figured out I needed this document. O Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou que 20 crianças brasileiras foram adotadas por americanos somente no último ano. Mas, sem o certificado de cidadania, elas podem ser consideradas imigrantes ilegais. Um dos casos mais comoventes envolve Paul Fernando Schreiner, que foi adotado no Brasil aos 5 anos e passou 30 anos vivendo nos Estados Unidos. Em 2018, ele foi expulso do país, mesmo sem dominar a língua portuguesa ou possuir qualquer documento brasileiro. Hoje, ele está em Niterói, no Rio de Janeiro, preso em um vazio legal, sem cidadania definida e sem autorização para trabalhar. São histórias de partir o coração, mas que, na verdade, já se tem registro desse tipo de coisa que acontece já há muito tempo, há várias décadas passadas, histórias em que os pais adotivos americanos esqueceram de fazer a cidadania do filho ou da filha adotada e quando atingem a vida adulta, essas crianças acabam sendo injustamente deportadas. Advogados recomendam que pais adotivos entrem com pedidos de revisão de documentos o quanto antes. A falha pode custar o futuro de quem já deveria estar protegido. Se você conhece alguém nessa situação, informe, converse com os pais adotivos para que eles procurem fazer o mais rápido possível a cidadania da criança adotada, porque é muito mais simples,
menos difícil, menos complicado o processo legal de fazer isso, ainda quando é menor de idade. Fica mais difícil quando atinge a maioridade e muitíssimo mais complicado e muitas vezes sem solução, uma vez que os pais adotivos venham a falecer. O novo centro de detenção para indocumentados, que ficou conhecido como Alcatraz dos Jacarés, na região pantanosa da Flórida, continua gerando polêmica e dividindo opiniões. O governo estadual alega que o local é destinado a imigrantes sem documento e com histórico criminal perigoso. Mas um levantamento feito por parlamentares aponta justamente o contrário. Desde que foi inaugurado há 15 dias, o novo centro de detenção tem sido alvo de polêmicas. O governo da Flórida alega que o local é seguro, protegido, com sistema de vigilância, atendimento médico, refeições diárias, ar-condicionado e tem higiene. E diz que o espaço foi feito com tendas e containers e que tem capacidade para 5.000 indocumentados perigosos. Mas advogados de imigração e parlamentares denunciam o contrário. Eles alegam que o novo centro de detenção é precário, irregular, sem estrutura para manter imigrantes detidos. Agora, a advogada Seyman Gonzalez afirma que muitos dos presos estão em processo de visto ou solicitando asilo, como seu próprio cliente, que é casado com uma cidadã americana e nunca foi preso. He's married to a United States citizen. He has no crimes, never been arrested. Segundo parlamentares democratas que visitaram o centro, nem todos os detidos têm sentença final de deportação, como alega o governo estadual. ONGs de direitos humanos e pró-imigrantes estão pedindo investigação sobre quem realmente está detido no local. As autoridades norte-americanas divulgaram hoje imagens do momento em que um homem foi preso tentando ir para o Brasil com um carregamento de drogas. Ele tentou embarcar em um voo que saía de Atlanta rumo a São Paulo e a quantidade de substância apreendida chocou até mesmo a polícia. As imagens mostram um agente de segurança abrindo a mala do passageiro e descobrindo que dentro dela havia apenas maconha, e muita. A apreensão da droga foi avaliada em quase 3 milhões de dólares. O passageiro que foi preso no aeroporto de Atlanta tinha como destino São Paulo, no Brasil. Ele foi identificado como Vance Randolph, de 22 anos. As autoridades não revelaram a nacionalidade do homem. Em nota, a agência portuária norte-americana informou que a prisão do suspeito e a apreensão multimilionária da droga aconteceu no mês passado, mas devido ao avanço das investigações, as imagens só foram liberadas agora. Vance foi acusado na justiça de tráfico internacional de drogas, mas já foi liberado após o pagamento de fiança. A seguir, pesquisa revela que mais de metade dos brasileiros tem imagem negativa de Donald Trump. E novas tarifas dos Estados Unidos a 2 grandes parceiros comerciais vão elevar diversos preços nas prateleiras. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Um levantamento da Atlas revelou hoje que mais da metade dos brasileiros tem uma imagem negativa do presidente Donald Trump. A pesquisa, em parceria com a Bloomberg, mostra que 63% dos brasileiros veem Trump com maus olhos, principalmente após o anúncio das tarifas de 50% contra o Brasil. Apenas 31,9% dos entrevistados dizem que veem Trump positivamente. Ainda segundo a pesquisa, a maioria dos que têm uma má impressão do republicano são as mulheres. Perguntados sobre a visão geral dos Estados Unidos, metade dos entrevistados, 50,5%, afirmaram ter uma percepção negativa atual do país. Quando o assunto é o tarifaço de Trump, 51,2% dos brasileiros defendem uma retaliação aos Estados Unidos.
E a guerra tarifária de Trump entrou agora em mais um capítulo, com o presidente estipulando novas taxas sobre 2 dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. União Europeia e México. E se as ameaças do republicano se concretizarem em 15 dias, os moradores daqui do país devem se preparar para pagar mais por certos produtos. No fim de semana, Trump anunciou tarifas de 30% sobre produtos vindos da União Europeia e do México a partir do dia 1º de agosto. O objetivo do governo é pressionar os países a fecharem acordos comerciais mais favoráveis aos Estados Unidos. Mas, embora algumas empresas possam absorver o imposto, outras vão ter que repassar o valor para o consumidor, e isso deve afetar diversos itens como bebidas alcoólicas, frutas e vegetais frescos, especialmente tomates e abacates, equipamentos médicos e suprimentos cirúrgicos, eletrônicos como computadores, equipamentos elétricos e equipamentos de áudio e vídeo, brinquedos e peças de carro. Antes mesmo das tarifas entrarem em vigor, especialistas já estão avisando que os consumidores devem se preparar. Frutas e legumes vão ficar cerca de 10% mais caro nos mercados já nesta semana. Isso deve impactar também restaurantes e pequenos comércios, como pizzarias e lanchonetes, por exemplo, que vão aumentar os preços dos seus cardápios. A Casa Branca alega que o tarifaço é para impedir o chamado dumping, quando produtos estrangeiros são vendidos abaixo dos preços de mercado, prejudicando produtos locais. Mas especialistas alertam que quem vai pagar a conta final é a população. Economistas estimam que essas taxas extras impostas pelo governo aos países parceiros podem custar mais de $2.000 por ano para cada família do país. Em Washington, D.C., o presidente Donald Trump fez uma declaração que foi considerada polêmica. Ele voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e ameaçou novamente sanções contra a Rússia. O Matias Brotero tem todos os detalhes. Após ser informado pela imprensa sobre o pedido de condenação de Jair Bolsonaro pela Procuradoria-Geral da República, Donald Trump voltou a dizer que o ex-presidente sofre uma caça às bruxas. O republicano se refere ao inquérito que analisa o envolvimento de Bolsonaro em uma tentativa de golpe de Estado. Trump disse ainda que não é amigo de Bolsonaro, mas o considera um bom homem. Ele ama o país, lutou muito por essas pessoas e agora querem colocá-lo na prisão, afirmou. Na política externa, o republicano reforçou o ultimato de 50 dias para a Rússia encerrar sua ofensiva na guerra contra a Ucrânia. Trump voltou a dizer que se não houver acordo, haverá tarifas e sanções. Questionado se o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deveria usar Moscou como alvo, Trump disse que não. A declaração acontece um dia após o republicano ter anunciado que os Estados Unidos vão ficar responsáveis pela produção de um novo pacote de armas para a Ucrânia. Os equipamentos serão pagos por países europeus. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel atacou hoje uma área de treinamento do grupo terrorista Hezbollah no Líbano. E na faixa de Gaza, um túnel do Hamas de 3 quilômetros foi destruído em um bombardeio aéreo. Vitor Larregina tem as últimas informações. O exército israelense bombardeou um campo de treinamento militar do grupo terrorista Hezbollah no Líbano. 12 pessoas morreram na ação. Foi o ataque mais letal desde o início do cessar-fogo, assinado em novembro do ano passado. O local atingido fica no Vale do Bekaa, uma região distante da fronteira com Israel. Segundo as forças israelenses, o local é utilizado por uma unidade de elite do Hezbollah, o grupo Radwan. O ministro da Defesa de Israel disse que o ataque foi uma mensagem clara de que qualquer tentativa de recuperar a capacidade militar do grupo será respondida com força máxima. O Hezbollah tem se recusado a entregar suas armas ao governo libanês, uma das principais condições do acordo de cessar-fogo assinado no ano passado. O grupo terrorista afirma que só vai fazer o desarmamento quando Israel interromper os ataques no Líbano. Na faixa de Gaza, o exército israelense destruiu hoje um túnel de 3,5 km do grupo terrorista Hamas, na cidade de Khan Yunis. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, pesquisadores brasileiros do CAPES desistem de bolsas de doutorado nos Estados Unidos. E a Universidade do Ceará desenvolve método inovador para a preservação de rins para transplantes.
Interferências políticas nas universidades norte-americanas estão fazendo muitos brasileiros desistirem de estudar aqui nos Estados Unidos. De acordo com o CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ao menos 96 pesquisadores brasileiros já desistiram de fazer cursos de doutorado nas instituições daqui do país. Segundo a presidente do CAPES, Denise Pires de Carvalho, as desistências se devem ao cenário de insegurança tanto para as universidades quanto para os pesquisadores, provocado pelas políticas de Donald Trump. Com a guerra às instituições de ensino, muitas áreas de pesquisa e estudos em andamento estão sofrendo constantes cortes de verbas. Todas essas desistências atuais são de bolsas já oferecidas aos pesquisadores brasileiros, que até o final de agosto vão decidir para quais países realocarão os seus estudos. Agora a gente fala de uma inovação criada por brasileiros que pode mudar o futuro dos transplantes de rins no mundo. É que pesquisadores desenvolveram uma técnica mais barata e eficiente para preservar os órgãos. Sabe usando o quê? Água de coco. A descoberta foi feita pela UES, a Universidade do Ceará, que fica no Nordeste brasileiro. Os pesquisadores que estudam as propriedades do coco há mais de 10 anos já encontraram várias funções medicinais desse isotônico natural e agora descobriram que ele também pode preservar rins para transplantes. A solução é feita à base de água de coco desidratada. O processo reduz em até 70% os custos de preservação e transporte do órgão, além de dispensar a refrigeração contínua. Isso pode facilitar o transplante em áreas ou países com pouca estrutura. A água de coco é rica em potássio, magnésio, sódio, cálcio, fósforo, aminoácidos, antioxidantes e várias vitaminas. Os cirurgiões já fizeram testes com os órgãos preservados nessa solução e os resultados foram promissores. O próximo passo é avançar os estudos e levar essa ideia aos laboratórios e centros cirúrgicos do mundo. A técnica desenvolvida por cientistas da Universidade do Ceará, que pode salvar milhares de vidas, já chamou a atenção do mundo, incluindo aqui dos Estados Unidos. Eles estão acompanhando os estudos de perto. Atenção, se você tem contas médicas pendentes, vai acabar uma regra da administração Biden que impedia que essas dívidas impactassem na pontuação de crédito da população. A Justiça norte-americana anulou a medida do Departamento de Proteção Financeira do Consumidor, uma regra que foi imposta pelo ex-presidente Joe Biden e que impedia que dívidas médicas tivessem impactos no credit score da população. Dados do governo mostram que a regra chegou a remover quase 50 bilhões de dólares em contas médicas dos relatórios de crédito, beneficiando mais de 15 milhões de pessoas. Isso significa que, em média, no período em que esteve em vigor, a medida aumentou a pontuação de crédito de uma pessoa em cerca de 20 pontos. Ainda não se sabe quando a regra deixará de valer. A decisão foi comemorada pela Consumer Data Industry Association, que foi uma das autoras do processo judicial, alegando que, se a regra fosse mantida, os credores poderiam não ter uma visão precisa para tomar decisões sobre empréstimos. Férias são sinônimo de diversão, mas para muitas famílias esse período também traz desafios na hora do lanche. Nutricionistas explicam como manter o equilíbrio sem tirar o prazer da comida. Sucos, sorvetes, bolos, salgadinhos. Tudo isso é uma tentação para as crianças de férias e uma preocupação a mais para os pais. Nesse período do ano, manter uma alimentação saudável para os filhos pode ser um desafio. Mas como garantir que eles façam escolhas melhores na hora do lanche? Especialistas em nutrição infantil alertam: mesmo nas férias, é importante manter uma rotina alimentar equilibrada. Fazer o café da manhã no horário correto, almoço e o jantar. Isso já ajuda para evitar uma fome extrema e aquela vontade de comer besteiras e produtos ultraprocessados. Nesses intervalos entre essas refeições, é importante a gente colocar alguma opção saudável para crianças. Um iogurte com frutas, uma banana com pasta de amendoim ou algum sanduíche com componentes saudáveis ali dentro. Evitar alimentos prontos, principalmente enlatados ou doces. O verão pode ser um convite ao excesso de doces e alimentos ultraprocessados. A nutricionista Catherine Sherry, do Hospital Infantil de Atlanta, recomenda que as crianças façam de 1 a 3 refeições leves ao longo do dia, além das 3 principais. Mas também não é sobre proibir tudo, é sobre equilibrar essa alimentação. Não há problema nenhum chegar no final da tarde e a criança querer tomar um sorvete.
Porém, o resto da alimentação nesse dia precisa ser mais balanceada. O foco principal tem que ser em oferecer e ensinar a criança a comer comida de verdade. No próximo bloco, região nordeste do país sofre com cheias repentinas. E cientistas alertam para agravamento na potência das tormentas aqui nos Estados Unidos. As últimas semanas têm sido de registros contínuos de chuvas intensas e enchentes assustadoras em diferentes estados daqui do país. E um novo estudo afirma que as mudanças climáticas estão ajudando a provocar tempestades mais fortes e destrutivas, principalmente ao longo da costa leste. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia examinaram tempestades que normalmente atingem a região nordeste do país entre setembro e abril, e concluíram que, à medida em que o globo fica mais quente, a quantidade dessas tormentas diminui, mas a intensidade delas aumenta. Os cientistas estudaram as tempestades chamadas Nor'easter, que aconteceram entre 1940 e 2025, e descobriram que as tempestades mais recentes produziram um aumento de 6% na velocidade do vento e tiveram um crescimento de 20% em seu potencial destrutivo. Completely flooded out here, guys. Essas são imagens de hoje, na Pensilvânia, que foi afetada por um sistema de chuvas que inundou cidades inteiras em poucos minutos. Só o condado de Lancaster recebeu acumulado de 18 centímetros de chuva em menos de 5 horas. O mesmo aconteceu na Virgínia, em New Jersey e Nova York, onde milhões de pessoas estão sendo afetadas por cheias repentinas. Os bombeiros têm trabalhado incansavelmente no resgate de pessoas que ficaram presas em diversas regiões. As chuvas no Nordeste começaram na última noite e, nesta manhã, Nova Jersey já declarou o estado de emergência devido à gravidade da situação. Ao menos 2 pessoas morreram na região. A Federação Nacional de Aviação disse que os temporais afetaram o funcionamento dos aeroportos em Nova York, Nova Jersey e Boston. O Centro de Meteorologia alerta que, além dessas regiões, Virgínia, Maryland e a capital seguem sob alerta para clima severo. E essa chuva intensa que caiu na região nordeste dos Estados Unidos acabou atingindo com mais gravidade New Jersey e Nova York. Em Manhattan, a água acabou invadindo estações de metrô com muita força, alcançando até o interior dos vagões. Passageiros ficaram presos dentro do trem, apavorados, vendo a água subindo. Foi tanta chuva que as inundações, claro, levaram à suspensão dos serviços de metrô na cidade. As autoridades afirmaram que as cheias repentinas ocorreram porque o sistema de esgoto da cidade ficou sobrecarregado pela chuva e transbordou para os túneis do metrô e para as estações. Poucas horas depois desse susto, os passageiros conseguiram sair dos vagões a salvo. Hoje, o sistema de metrôs já está funcionando dentro da normalidade. Agora a hora da meteorologia, vem aqui no telão para a gente ver as previsões para amanhã. De Boston a Nova York vai ainda ter pancada de chuva isolada, gente. Em Washington, tempestade com trovoada, máxima de 90 na capital do país. Em Atlanta, previsão de sol entre nuvens e na Flórida o tempo continua instável, o sol dá espaço para pancadas de chuva e tempestades ao longo do dia. Em Houston, a gente tem também trovoadas ao longo do dia com máxima de 97. Em Brownsville, a gente tem sol entre nuvens com máxima de 99. Mas olha só, em San Antônio, o sol vai brilhar forte com máxima de 101. Em Los Angeles, a gente já tem ventania ao longo do dia, mesma coisa em São Francisco, máxima de 85 em Los Angeles, máxima de 77 em São Francisco, com mínima de 61 graus nessa região aí. O sol vai brilhar forte em Salt Lake City. E olha, quem tem pets em casa, vira e mexe se depara com uma questão. Será que deixar seu amigo de 4 patas dormir na cama é uma boa ideia? Bom, pesquisadores dizem que há benefícios, mas também desafios nessa prática, como nos mostra na próxima reportagem a Carla Marinho. De um lado, o aconchego e o vínculo emocional. Do outro, interrupções do sono, alergias e até o risco do pet achar que aquele território pertence a ele. O debate é antigo, mas segue firme. Deixar ou não deixar o pet dormir na sua cama? Para o mestre em comportamento animal e youtuber Luiz Uclo, dividir a cama com um amigo de 4 patas foi um erro que ele promete não cometer nunca mais. Eu criei o hábito de dormir com ela no meu mesmo quarto que eu e na cama, né? Aquela história, molecão ainda, gostoso ter a companhia ali de
um cachorrinho junto, dormindo no pé, esquentando o nosso pé. E a partir dali eu comecei a notar várias mudanças na qualidade de vida e do meu sono também. E isso foi muito importante, porque logo depois não, mas alguns anos depois, eu percebi que foi a pior coisa que eu fiz. Além de atrapalhar o sono dos humanos, para os especialistas, o hábito também pode reforçar o comportamento de dependência ou territorialismo nos bichinhos. E para pessoas com alergias, como rinite ou baixa imunidade, pior ainda. Do ponto de vista de saúde e de higiene, existem alguns perigos que tem da convivência do cachorro durante a noite, ficar na cama. É a transmissão de doenças, transmissão de parasitas, transmissão de micoses, transmissão de sarna, que é já menos frequente, já que os cachorros são muito bem cuidados, mas não tem a menor dúvida de que a alergia também é um fator que, tanto do pelo quanto da saliva, é um fator também contribuinte. Mas como a decisão é do tutor do animal, algumas pessoas afirmam que essa relação pode reduzir a ansiedade, ajudar em casos de insônia e até melhorar o humor. É que para muitos donos, a presença do peludo ali do lado traz uma sensação de proteção e conforto emocional. Depois de avaliar os prós e contras, você também se arrependeu e quer mudar esse hábito sem estresse, a dica dos especialistas é começar aos poucos, criando um espaço confortável para o pet, seja no chão ou em outra cama no mesmo quarto. Seria muito mais frequente a gente ver tantas doenças relacionadas com o cachorro dormindo com a pessoa do que a gente vê na prática. Mas, teoricamente, é perigoso, pode causar algumas doenças a convivência noturna na cama do cachorro com as pessoas. E a edição de hoje do Jornal Américas no Ar está terminando. A gente te espera na próxima edição. Você fica agora com mais um capítulo de Paulo, o Apóstolo. Boa noite. Boa noite.